Boa noite, meus amigos, boa noite a todos, equipe do Fox Sports. Vocês já estão vendo onde estamos, né? Estamos aqui no campo do Maracanã, já dentro do estádio, porque daqui a pouquinho não, falta muito, né? Vamos dizer, daqui a 2 horas e pouco, a bola rola para Flamengo Independente Santa Fé da Colômbia, o Flamengo defendendo a liderança do grupo 4 da Libertadores. No momento o Flamengo é o líder, 4 pontos. Em segundo lugar está o Santa Fé, ao lado do River Plate, com 2 pontos. Emelec é o lanterninha com 1 ponto. O Flamengo ganhando hoje consegue distanciar bem do Santa Fé, por exemplo. Aí já coloca uma diferença de vai para o Flamengo ganhando, vai para 7. Santa Fé fica com 2, 5 pontos a mais. Para a gente mostrar, né, a curiosidade hoje é que não teremos torcida. Então o Maracanã está assim e vai continuar assim vai ficar a noite inteira, vai ficar assim na hora do jogo, vai ficar assim depois do jogo. Enfim, não teremos torcida, arquibancada vazia hoje. Estou observando, tá uma luz diferente, né? Estou um pouco avermelhado aí, o visual avermelhado. Essa é a luz realmente dos refletores aqui, deixando o Maracanã um pouco mais rubro-negro. Claro que na hora do jogo não vai estar assim porque está escuro, mas é uma luz predominantemente vermelha aqui no estádio do Maracanã. Um clima bem diferente, né? Porque geralmente nesse horário já tem torcida começando a chegar, já tem uma movimentação, uma atmosfera diferente dos jogos que a gente está acompanhando com torcida, com portões abertos. Lá fora também não tem ninguém, inclusive foi uma recomendação da diretoria do Flamengo para não causar mais tumulto, não correr nenhum tipo de risco de punição. Os torcedores, portões fechados, ninguém vai entrar no jogo, fica em casa, fica na boa, acompanha pelo Fox Sports a transmissão, não precisa vir para cá para não causar nenhum problema. O apoio que os torcedores poderiam dar foi dado, foi uma bela demonstração que a gente acompanhou ontem aqui no último treino do Flamengo, antes do jogo. 45.977 torcedores foi o público exato que acompanhou o treino aberto aqui do Flamengo no Maracanã. Vinick, você que esteve aqui no treino, qual foi a atmosfera que você sentiu? Olha, era um clima de jogo, mas eu ia além, porque não era um público diferente dos jogos. Então, além daquela sensação de um jogo com o estádio cheio, era um público que, na grande maioria, eram jovens que estavam vindo pela primeira vez ao Maracanã. Então eu acho que assim, aumentou ainda mais um frisson, aumentou ainda mais a emoção do que um jogo comum, um jogo de pontos corridos, Campeonato Brasileiro. Porque você via, isso eu conversei até com torcedores, eu fui entrevistar, a emoção de quem estava no Maracanã pela primeira vez. Muita gente estava no Maracanã pela primeira vez, muita gente que estava aqui não costuma vir aos jogos do Flamengo, principalmente pela condição financeira, né? Estudantes, hoje em dia, eles até falando, olha, para o estudante, R$80 normalmente, a meia entrada. Então o torcedor não vem. Então o cara estava em êxtase, estava tendo um contato pela primeira vez, uma aproximação com os jogadores, então estava ainda mais emocionante. O que passou, a ideia que passou é que o público estava ainda mais em êxtase do que um jogo normal. Eu conversei com várias pessoas falando, a primeira vez, eu estou muito emocionado. A gente chorando aqui, gritaria, era uma coisa, um clima bem bacana, bem diferente. Aí depois, até na entrevista coletiva, o Vinícius Júnior falou, a gente tem que mentalizar essa energia e levar para o jogo, já que hoje vai estar esse ambiente frio aqui, diferente, né? O João Alves aqui falou, hoje é Lucas Paquetá neles. O Paquetá está confirmado para o jogo? Confirmadíssimo, está relacionado, é o melhor jogador do Flamengo na temporada. É o melhor jogador do Flamengo já desde o final da temporada passada. Então teria cabimento, uma surpresa na escalação, Maurício Barbieri barrar o Lucas Paquetá. Está relacionado para o jogo, não tem nenhum problema físico, vai começar jogando sim. Não imagino o Lucas Paquetá não estar entre os 11, os iniciantes aqui no Maracanã. Para mim, Paquetá e mais 10, esse é o time do Flamengo. Lodi Castro aqui tá falando, Maracanã sempre lindo. Hoje vai lindo só em campo, né? Porque na arquibancada... sem torcida, vazio. O pessoal aqui tá falando também das cadeiras quebradas, Vinick. Como a gente daqui, o que a gente consegue observar? Não tem nada chamando muita atenção, assim, de uma tragédia, de uma devastação, de um ato, assim, porque a gente olhando, tem algum espacinho ou outro sem uma cadeira, mas nada anormal, nada que possa comprometer mesmo. Até porque já surgiu uma versão. Eu estava aqui e não observei o que eu posso falar. Enquanto eu estive aqui ontem, acompanhando o treinamento,
Eu não observei nenhum quebra-quebra, não notei ninguém quebrando a cadeira. E estava sempre olhando para a torcida, estava sempre observando a gente fazendo imagens. Então eu realmente não vi ninguém quebrando cadeira nenhuma. Aí surgindo os vídeos, já rodou aí, todo mundo já recebeu no WhatsApp um vídeo com cadeiras quebradas. E já tem uma versão de que esse vídeo não foi o que aconteceu ontem, é de uma outra oportunidade, de um outro jogo, outro dia. Então não dá pra gente acusar não. Vamos ficar na nossa, porque eu não sei se ontem teve quebra-quebra. Eu não vi isso, então não posso falar. O Cleverton Santos está falando aqui, hoje tem gol do garoto Vinícius Júnior. Olha, o Vinícius Júnior é o artilheiro do Flamengo na Libertadores, né? O Flamengo, por enquanto, tem 4 gols na Libertadores. Na última partida contra o Emelec, o Vinícius Júnior entrou e fez a diferença. O Flamengo estava perdendo por 1-0 lá no Equador, em Guayaquil. O garoto entrou, fez 2 gols. Foi a melhor atuação dele, sem dúvida, essa a melhor atuação dele com a camisa do Flamengo no time profissional. Fez 2 gols, é o artilheiro no empate contra o River Plate. O gol do Dourado de pênalti do Everton, que não está mais aqui. Então pode ter um gol sim do Vinícius Júnior. Só um detalhe, para quem não acompanhou a coletiva de ontem, ele foi perguntado qual é a diferença de entrar no decorrer dos jogos e a diferença para o Vinícius Júnior de começar jogando. Muita gente fala que ele rende mais quando ele entra no decorrer da partida. Mas ele não disse isso. Ele disse que quando começa jogando, ele tem mais confiança e fica um pouco mais tranquilo para tentar as jogadas, sabendo que se errar um lance, ele pode se recuperar depois, terá tempo. E ele fica mais afoito quando ele entra na reta final do segundo tempo, que ele fala, eu vou ter umas 2 chances de drible, umas 2 oportunidades, não posso perder, eu tenho tudo que dá certo. Então ele prefere, obviamente, começar jogando. Só pra gente encerrar aqui, Vinick, como que tá o estado do gramado? Pouco que a gente viu aqui. Vamos chegar aqui um pouquinho mais perto pra gente observar. O gramado aparentemente tá legal, nenhum buraco, nada que chame a atenção, mas eu sempre falo isso para as pessoas assim, só tem a ideia exata na hora que a gente vê a bola rolando, vê se ela tá rolando bonitinha ou se ela tá com algumas irregularidades. Aparentemente tá bom, nada, nenhum tapete, nota 10. Eu daria no momento nota aqui 8 pro gramado do Maracanã, mas a gente vai ter certeza mesmo quando o jogo começar. E onde que a gente vai assistir esse jogo? A gente vai assistir aqui, a gente trabalhando aqui dentro do gramado do Maracanã, e o pessoal vai assistir a transmissão do Fox Sports, a narração do João Guilherme, toca a música do Fox Sports. Eu vou estar aqui no campo, na reportagem, tentando passar um pouco desse clima, desse ambiente. Vai ter uma vantagem, a gente vai poder acompanhar todas as instruções do Maurício Barbieri, tudo que é dito aqui fora, porque fica um blá 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 aqui que não sai na transmissão e geralmente a gente não consegue escutar. A vantagem, se aqui é a mínima vantagem, né, do jogo sem torcida, é que a gente pode observar todos os detalhes. Eu passo na transmissão do Fox Sports tudo que acontece ali no banco do Flamengo, tudo que o pessoal está falando aqui por fora. Fica o convite então, você ligado, logo depois tem uma partida pela Copa do Brasil, logo depois Goiás e Avaí, se não estou enganado, a partir ali de 9h15 da noite, a gente fica aqui em definitivo com pré-jogo, no comando o João Guilherme, começa a transmissão e já fica direto com a partida ao vivo para você no Fox Sports, encerrando o jogo, aquele pós-jogo completo, já emenda com o Central Fox, próxima edição do Central Fox depois do jogo, aí tem até todo aquele pós-jogo, porque eu vou estar ali na zona mista, conversando com os jogadores do Flamengo, e também teremos as coletivas com os 2 treinadores. Fica o convite, é no Fox Sports, a Casa da Libertadores, que vocês vão assistir.